Boa noite a todos. Vou começar aqui já esperando. Boa noite, Jana. Primeira a entrar. Boa noite. E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Olha isso, olha que número lindo. Subindo rapidinho, todo mundo precisando de planejamento. Boa noite, boa noite. Que delícia estar com vocês. Vamos dividir muitas informações por aqui. Preparei aqui algumas coisas pra gente conversar. Boa noite, Isa. Ih, gente, mas tem muita gente, diversos cantos. Diversos cantos. Galera da Baixada, alunos, amigos. As pessoas que estão aqui no Insta sempre me enaltecendo, me jogando pra cima, acreditando em mim. Isso é muito importante. Muito obrigada. Os meus alunos aí. A luz tá linda. Eu gosto. A galera da assessoria já chega aqui dando aquele... Ó, é isso aí, Jaqueline. Acertando na luz. São Paulo, é isso. Vamos começar? Vamos falar de planejamento? Posso pedir um favor para vocês? Eu quero papel e caneta na mão. Como boa professora, né? Eu vou pedir para que vocês peguem um papel e uma caneta aí. Toma nota, manda afeitar o presente. Boa, diretora, todo mundo aqui. Eu quero papel e caneta na mão para que a gente comece a falar de forma prática. Então, assim, eu vou falar sobre algumas coisas gerais, mas eu quero que o tempo inteiro você traga isso para a sua vida, para a sua necessidade, ok? Perfeito? Posso começar? Posso começar? Me dá um ok aí, professora também, a Jessie. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Eu vou começar falando de planejamento, perguntando para vocês se vocês sabem efetivamente o que é planejamento. Eu vejo tantas pessoas falando sobre planejamento, né? Que a Venato, que é um dos grandes pensadores aí da administração, começa a entender o seguinte: ele lê planejamento como um objetivo que precisa ser alcançado. Então, quando eu falo de planejamento, eu já coloco para você o seguinte: onde você está e o que você quer alcançar. Não existe planejar sem saber onde quer chegar. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: já que eu tenho muita dificuldade de me planejar, e aí eu pergunto algo básico. Tudo bem, você tem dificuldade de se planejar, mas o que você quer? Ai, já que eu não sei, são tantas áreas da minha vida. E aí, se você for buscar algum conceito de como começar um planejamento, até mesmo para questão de concurso, tá? De administração, não existe um consenso de como começar um planejamento. Para que a Venato, por exemplo, você começa pelo objetivo. Mas existem outros pensadores que vão falar sobre um diagnóstico estratégico. Eu, Jaqueline, tomei a liberdade de trazer para vocês o que eu acredito enquanto um planejamento de sucesso. Então, falou de planejamento? Primeiro passo, Jaque, autoconhecimento. E aí eu quero saber o quanto você tem hoje a sua vida em suas mãos. O quanto você conhece da sua vida. Então, eu vou pedir para que vocês pegassem aí um papel e uma caneta, certo? Eu queria que vocês estabelecessem para mim, de forma bem tranquila, as funções sociais que você exerce. Ok? Então, eu sou estudante, eu sou professora, eu sou mulher, eu sou influencer, eu sou esposa, eu tenho amigos, eu tenho família, eu sou autora, eu treino. Coloca isso numa lista, todos os seus papéis sociais. Então, a primeira coisa que você vai pensar, já que eu sou mãe, eu não sou. Então, ser mãe não entrou na minha lista. E na sua lista, entra. Então, eu quero o profissional, o pessoal, o social, o religioso, caso tenha. Eu quero que você estabeleça aí pontos da sua vida que você precisa colocar
como pauta para o seu planejamento acontecer. A gente vai começar dessa forma. Colocou? E aí eu te pergunto o seguinte, próximo passo. Após você ter escrito quais são esses pontos, você saberia me responder onde você está? Antes da gente falar onde você quer chegar, eu quero saber o seguinte, qual é a sua leitura hoje enquanto profissional? Eu vejo muitas pessoas quando falam sobre plano de sucesso, negócios, inclusive o que mais tem hoje na internet é alguém te vendendo algo para que você seja incrível, né? Na sua vida profissional. Então, se você é advogado, existe um advogado vendendo curso para ser advogado incrível. Se você é professor, existe um professor para te ensinar a vender uma aula incrível. Mas eu quero te perguntar o seguinte, esquece tudo isso. O que você acha do seu trabalho? O que você acha hoje da sua energia, a energia que você está desempenhando, que você está colocando para realizar as coisas? Como você se lê enquanto alguém sociável? Quem é você para os seus amigos, para os seus familiares? Como é que você exerce esse papel na vida das pessoas que te rodeiam? Tá fazendo sentido? Eu ainda não perguntei, eu ainda nem entrei em onde você quer chegar. Eu quero saber hoje onde você está. Você como mãe, você como amiga, você como esposa, você como mulher. Ah, Jaque, mas você ia falar de planejamento. Você está começando com autoconhecimento. É porque não tem como você planejar se você não souber o produto que você está administrando. Eu começo o planejamento com diagnóstico estratégico. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Não adianta eu conversar aqui com vocês sobre planejamento financeiro de uma viagem, por exemplo, se você diz pra mim, Jaque, a viagem que eu quero fazer, eu nunca vou fazer. Eu vou falar pra você, pra onde? Pra onde você quer viajar? Eu quero viajar pra Tailândia. Ok. E se eu te perguntar, quanto custa uma viagem pra Tailândia? Você sabe me dizer? Eu só te fiz a pergunta de quanto custa se você identificou a sua vontade de. É engraçado quanto os nossos sonhos vão sendo mortos com o passar das nossas vidas. A gente, quando é criança, a gente acredita em tudo. A gente acredita que a gente pode tudo. A gente tem uma criatividade que não tem limite. Mas aí a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, vai chegando no mercado de trabalho. E a sensação que eu tenho é que as pessoas vão minando. Só que se eu não falo pra vocês sobre um diagnóstico estratégico, você acaba ficando na mão de todo mundo que você encontra no caminho. Porque sempre vai ter alguém pra falar do teu sonho, do teu projeto. E é por isso que o seu planejamento precisa ser pensado por você. É por isso, Vanessa acabou de colocar aqui que o planejamento precisa ser individualizado, que precisa ter autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. É você identificar o que você tem. Jaque, mas aqui eu travo, sabe por quê? Porque eu lembro que eu não tenho muita coisa que eu queria ter. Então, todas as vezes que eu paro pra fazer uma análise da minha vida, eu fico tão triste com o jeito que ela está, que eu acabo não conseguindo andar. Eu acabo travando ali. Acontece isso com vocês? Todas as vezes que vocês param pra pensar na vida de vocês, vocês acabam se dando conta de que vocês não estão em um lugar onde vocês gostariam. E que vocês perdem muito tempo fazendo coisas que vocês não deveriam estar fazendo. Existe um gráfico que divide questões. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada não importante, funções não importantes e funções importantes. Então, imagina, eu quero um quadro. A professora precisa de um quadro. Aqui, ó. Da próxima live, vocês já sabem que eu vou lançar um quadro aqui atrás. Eu tô aqui com um gráfico. Então, imagina que eu tenho aqui funções importantes e funções não importantes. Acontece que nem tudo
que é importante é urgente. Geralmente, a gente só para fazer as coisas quando as coisas são apresentadas pra gente do tipo, pra ontem, você já deveria ter feito. E muitas pessoas que estão aqui porque estão vivendo apagando incêndio. Então eu sou aquela pessoa que eu só entrego a prova na última data, no limite, no prazo. Isso quando eu não passo um dia do prazo. 2 dias. Eu só chego aos lugares no limite. É para chegar às 7. Eu chego às 6h53. Isso é péssimo. Isso diz pra mim que eu estou naquela necessidade do que é urgente. Eu vou cumprindo aqui, ó. Eu vou vivendo. Eu faço a comida, eu acordo muito em cima da hora. E aí eu vou dormir todas as noites pensando no que eu não fiz e no que eu deveria ter feito. Então são pessoas que gastam uma energia muito grande fazendo uma atividade, porque quando você está num pique de estresse, quando você está sob pressão, você não funciona como você funcionaria se você estivesse fazendo aquilo 15 dias, com uma semana de antecedência. Então, existem coisas importantes que não são urgentes. Quando você trata algo importante que não é urgente, você acaba ganhando uma eficácia muito maior. Quem nunca planejou alguma coisa, por exemplo, uma comida, e falou assim, caramba, se tivesse noz moscada aqui em casa, ficaria muito melhor. Poxa, se eu colocasse aqui um pouquinho mais de requeijão, mas o requeijão acabou. Eu tô falando pra vocês de algo que está sendo feito em cima da hora. Caso eu tivesse tempo para executar isso, aí vocês podem ter certeza que aquela receita ficaria muito melhor, que aquele trabalho seria melhor, que aquele projeto sairia com outras mãos, daria tempo de ser revisado. Você poderia chegar para alguém da sua confiança e falar assim, lê isso aqui para mim, vê se faz sentido para você. Agora isso vai acontecer quando você tiver planejamento. Acontece que existe muita gente que perde tempo em distração. Quantas vezes você fala, eu não tenho tempo, mas quando você se dá conta, você ficou 1 hora nas redes sociais, sentado, sem produzir nada, e você fala, gente, não é possível. O que aconteceu? Como é que passou 1 hora? Sabe o que acontece? Você tá cansado. E você tá se sentindo improdutivo. Quanto mais cansado e mais esse sentimento de não concretização das coisas que você tá fazendo, maior o tempo de desperdício. É uma bola de neve. Aí você acorda ou vira um ano dizendo que você vai fazer, que você vai dar conta. E você dorme todas as noites pensando, eu não fiz, eu não dei conta, eu sou horrível. E quanto mais você se sente assim, mais você é inseguro. Tá fazendo sentido pra vocês? Porque você é o primeiro a se destruir. Você é o primeiro a se cobrar. Você é o primeiro a pensar o seguinte, eu não consigo fazer isso aqui, porque eu nunca faço. Porque eu não consigo. A vida toda eu sou assim. Acontece que existe uma coisa chamada neuroplasticidade. E que nós somos frutos de um exercício. O nosso cérebro, ele é plástico. Ele não é engessado. Se eu, Jaqueline, conseguir fazer com que eu, Jaqueline, meu interior, trabalhe de acordo com a força da minha mente, eu vou conseguir fazer com que essa Jaqueline saia do lugar onde ela está e ela vá para um lugar que talvez ela nunca chegou. Eu preciso dizer a vocês, eu tenho, enfim, muitas histórias para contar aqui, porque a gente tem uma limitação nessa live de tempo. Mas essa Jaqueline que vocês falam assim, caramba, Jaque, parece que o teu dia tem 30 horas. Porque eu tenho uma coisa chamada checklist. Então a primeira coisa que você precisa fazer é um checklist para sua vida. Se você for pensar num trabalho, a aula que eu fiz hoje, o quadro que eu montei, é óbvio que eu não montei antes da aula. Não tem como. Gente, vocês acompanham a minha rotina, eu acordo 5 horas da manhã. Esse quadro foi montado
em um dia que eu não estava trabalhando. Essa aula foi planejada. Tive mais tempo. Vou planejar 3, 4 aulas. O que você hoje pode fazer para entregar um trabalho muito melhor do que você entrega? O que você hoje pode fazer para conseguir fazer com que aquele diagnóstico estratégico vire um objetivo? É isso que eu quero. Dê nome aos seus projetos. Então, quando eu recebi uma crítica, não sei nem se ele ainda está aqui, mas eu vi um amigo meu, professor, que passou pela minha sala de aula e falou assim: caramba, Jaque, seu quadro poderia ser melhor. Você dá uma aula bacana, mas seu quadro não tá legal. É duro escutar crítica, né? Inclusive, existem muitas pessoas que têm dificuldade de escutar crítica. Eu poderia tomar aquilo como: caraca, eu sou uma professora horrorosa. Eu falei: pô, peraí, meu problema é o quadro? 5h45 acabava a aula. Até 6h30 eu tava lá. Fazendo o quê? Sozinha. Treinando o quadro. Treinando o quadro. Treinando o quadro. Um dia eu entendi que a minha vida estava embolada. Eu precisava fazer o quê? Eu queria emagrecer. Porque se eu fizesse atividade física, eu iria ter mais disposição. Tendo mais disposição, eu iria ter mais energia. Tendo mais energia, eu daria melhores aulas. Tendo mais energia, eu seria uma amiga melhor para os meus amigos. Eu seria uma esposa melhor. Eu seria uma Jaqueline melhor. Eu seria uma Dinda mais animada para os meus afilhados. É isso. E eu falei: eu preciso ir para academia. Mas eu não tenho tempo para ir para academia. Não tenho, porque você não conhece minha vida. Você não conhece. Ontem eu desci e corri 20 minutos. Para pensar se você tem 20 minutos. Outra frase, anota aí no papelzinho que eu pedi para que vocês colocassem. Tarefas impossíveis o nosso cérebro rejeita. Tarefas impossíveis o nosso cérebro rejeita. Então essa galera que chega do dia pra noite falando que vai fazer uma dieta, que vai cortar açúcar, que vai cortar sal, que vai cortar gordura, que vai cortar refrigerante, que não tem dia do lixo. A probabilidade da dieta dar errado? Muito grande. Porque tarefas impossíveis o nosso cérebro rejeita. Eu não sou nutricionista. Não sou ninguém para te passar dieta nenhuma. Só estou falando para você que reeducação alimentar tendencia a dar mais certo, porque o nosso corpo ele vai se adaptando com uma nova rotina. E aí eu vou cortando um pouquinho daqui, eu vou substituindo aqui. Opa, peraí, não é um hambúrguer, mas é um Rap 10 com carne moída. Eu vou fazendo isso. E aqui eu já estou em outro papel social. E aí eu mudo uma coisa e eu venho mudando tudo. Jaque, mas como é que eu coloco isso num papel? Vocês já pensaram em um planner? Mas não é aquele planner bonitão que você compra, né? Cheio de divisórias, folhas bonitas, não sei o que. Não esquece isso. Vocês já pensaram num planner que tenha um mês onde você consiga visualizar todos os dias de abril? Abril começou agora. Eu tenho todos os dias de abril ali. O que eu tenho pra fazer na minha vida? Eu preciso marcar médico. Tá. Qual é o dia? Eu vou ligar agora. Checklist. Marcar médico. Marcar exame. Escrever o meu TCC. Quais são as suas funções? Vocês precisam entender que a primeira coisa é você ter um norte. O mês começou. Com certeza, alguém vai chegar pra mim e vai falar assim: Jaque, todo ano eu prometo a mesma coisa. Quase. Vocês perceberam que eu biquei o negócio, né? Tudo bem, voltou. Ei, que bonito. Todo ano eu prometo a mesma coisa. Chega janeiro, dia 1º de janeiro, e eu falo que esse ano vai ser diferente. E o que você está fazendo diferente de janeiro até aqui? Não, é que janeiro eu não fiz nada porque eram as férias, sabe? Mês de férias. Aí não deu pra fazer. Aí começou fevereiro, e você falou assim: depois do carnaval eu começo. Aí terminou o carnaval. Aí teve gente que falou assim: gente, não sei o que aconteceu, porque março tem tanto aniversário. E aí eu acabei me desorganizando. E agora em abril a desculpa é a Páscoa.
Eu quero saber em que momento você vai ter controle e vai ter um esforço para se dedicar a você. Em que momento você vai parar e vai falar assim, peraí, eu preciso ter comprometimento com as minhas metas. Metas é diferente de hábito. Quando você fala de procrastinação, quando você fala sobre o deixar para depois, acaba sendo uma estratégia de um negócio chamado auto-boicote. Pô, Jaque, mas eu sou muito desfocada. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, desfocar é normal. Desfocar é normal. Quando eu aprendi isso com a minha psicóloga, eu me aliviei tanto. Eu falei, gente, precisaria ter uma placa escrito desfocar é normal. Porque eu já repeti tantas vezes pra mim. Jaqueline, por que você não foca? Por que você não foca? O nosso cérebro, ele é convidado a sair de uma determinada coisa e olhar pra outra e observar outra o tempo inteiro. Principalmente quando aquilo que a gente tá ali analisando, observando, não soa como importante. Então, mais uma vez, se você tiver uma tarefa que o seu cérebro entenda que não é tão importante assim, qualquer coisa que apareça aqui, você vai desfocar. Tá. Por que você tá falando isso, Jaque? Porque sabendo disso, o que eu, Jaqueline, faço? E agora aqui, ó, primeiro pulo do gato. O que eu faço? Eu busco, e agora, assim, gente, é muito real o que eu vou dizer pra vocês. Eu buscar importância em cada coisa que eu faço. Então, se você falar assim, Jaque, você vai fazer uma comida. Se eu vou fazer uma comida, eu falo assim, cara, a minha comida, ela tem a ver com a minha entrega. Existem algumas linguagens do amor. A minha linguagem do amor, por exemplo, é oferecer um alimento gostoso, talvez para alguém que venha conhecer a minha casa. Eu preciso focar naquilo, porque se der errado, eu tô entregando uma experiência ruim para aquela pessoa. Eu vou fazer uma aula. Existe uma coisa chamada brio. Eu não sei se vocês sabem o que é brio. Mas brio, basicamente, é um orgulho do bem. É o cuidado que você tem com a tua imagem, com a sua entrega. Você já parou para pensar que às vezes você faz uma determinada coisa para poucas pessoas? Então, digamos que eu tenho aqui um universo de, sei lá, 20 mil seguidores, tá? E eu tenho 100 pessoas aqui assistindo essa live. Se eu minimamente não tivesse me preparado e eu tivesse falando qualquer coisa, não teria por que eu ter 100 adultos, 8 horas, né? Agora 8h30, meia hora escutando o que eu tô falando. Se a gente começa a falar várias abobrinhas, mas só são 100. Esses 100 contam pra quantos o teu descrédito, a tua falta de tato, a sua falta de cuidado com o outro. Quando você tá dando aula numa turma, quando você tá atendendo alguém em uma loja, quando você tá dando uma consultoria, pensa na tua vida hoje. Você pensa que aquele grupo, aquelas pessoas ali estão avaliando o que você tá entregando? O Elita acabou de citar aqui Mário Sérgio Cortella, né? Faça o teu melhor, o melhor que você puder, enquanto você não tiver ferramentas para que você consiga entregar melhor ainda. Vocês fazem o melhor no dia a dia, em questões simples. Eu tento buscar significado em tudo. Eu falo, não, eu fico aqui no meu cérebro, olha só. Você tem pouco tempo para estar na academia. Não tem por que você estar mexendo no telefone enquanto você não está malhando. Então você tem meia hora, mas ó, treina o HIIT, vai, dá teu máximo. Você só tem meia hora, Jaqueline. E aí eu consigo ali dar o meu máximo. O planejar, ele tá ligado a um objetivo.
Para cada coisa que você pensar na vida, você vai ter um critério de planejamento diferente. Porque, lembra, o primeiro passo, diagnóstico estratégico. Aí depois, segundo passo, objetivo. Terceiro passo, qual é o cenário? Qual o cenário? Do que a gente está falando? A gente está falando de uma viagem? A gente está falando de comprar alguma coisa? Adquirir um bem? A gente está falando sobre um movimento profissional? O que a gente está, nesse momento, tratando aqui na sua vida? Qual é a área que a gente está falando? Ah, Jaque, eu queria muito, muito aprender a me organizar financeiramente. Tem a ver com o planejamento? Tem. Mas primeira coisa, você traçou um diagnóstico. Segunda coisa, você precisa criar uma estratégia para conseguir economizar. Tá. Então, pensei no diagnóstico aqui. Não tá sobrando dinheiro. Ok. Alguém aqui com esse problema? Jaqueline, tá impossível, tudo muito caro. Não sobra dinheiro. Vamos falar aqui um pouquinho de planejamento financeiro. Não sobra dinheiro. O que você faz? Se não sobra dinheiro, o que você faz? Você fica nervoso. E aí, quando você fica nervoso, você fica mais estressado. Se você fica mais estressado, ou você desconta fazendo o quê? Comendo, comprando, saindo. Porque eu mereço. Trabalho para isso. E aí, o que você faz? Você gasta. Existe um livro chamado Corrida dos Ratos. É exatamente isso. A gente trabalha. Quando a gente para, a gente tá cansado, pega rede social, consome rede social. Consome rede social e aí tem alguém pra dizer pra você que você não tem a roupa que você deveria ter. Você não tem o carro que você deveria ter. Você não está comendo no Outback, tá todo mundo lá postando foto do quadro foto do prato bonito. Porque sabe fazer ao vivo. A foto do prato bonito. Você não tá postando que você tá viajando. E aí você começa a entender que a sua vida é ruim. Aí o teu cérebro fala, poxa, mas você trabalha tanto, você merece. O que você faz? Você pede um iFood. Aí você joga as tuas emoções na pizza. Você joga as suas emoções no shopping, comprando roupa. Você joga as suas emoções fechando uma viagem. Aqui, ó, hotel urbano, acabou, vambora. Isso é agir com planejamento? Mas é óbvio que não. Óbvio que não. E sempre vai ter um outro para você se comparar que você vai estar em uma situação inferior. Jaqueline, mas isso é óbvio. Mas às vezes o óbvio, às vezes não. O óbvio precisa ser dito. Porque quando a gente entende o seguinte, pedir uma pizza no iFood vai piorar o meu problema. Não que você não possa comer uma pizza no iFood, não é isso. Mas se o teu problema é que você não está conseguindo respirar por conta das suas contas, você vai pedir uma pizza, que hoje, brincando aí, vai dar uns R$100, pensando que se você tivesse planejado, você poderia ter feito a massa da pizza, comprado a mussarela e feito isso em casa. E você gastaria muito menos. Já que, mas é aí que tá. Eu não tenho tempo. E aí é uma roda. Porque você não tem tempo, aí você opta por terceirizar, e aí você paga frete, você paga mais por isso. Aí o que vai acontecer? No mês que vem, o seu cartão vai vir mais caro. E o seu problema vai aumentar. E a tua sensação de insuficiência também. Até que uma hora, a corda estoura. A corda arrebenta. E pior do que todos os problemas é que agora você tá no vermelho. E o que eu faço pra isso não acontecer, Jaque? Vocês já perceberam que eu levo marmita, né? Levar marmita é uma coisa que me economiza, assim, muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. Porque se eu fico o dia inteiro na rua. Se eu não levasse marmita, era tranquilamente R$50.
por dia. Café da manhã, almoço, café da tarde. R$50 por dia. Isso aqui, ó, tranquilão. Sendo que R$50, 5 vezes na semana, são 250. Só durante a semana, levando marmita, eu economizo 1.000. E aí você pensa, caraca, R$1.000? Eu conseguiria colocar uma pessoa fazendo o alimento para mim, comprando o alimento, porque existem pessoas que vão à sua casa, que você compra o alimento, aí você come mais saudável, você consegue economizar. Como é que eu não pensei nisso? Porque você não tem tempo nem para parar. Sabe, você não tá com tempo, você tá aqui, ó, você tá vivendo. Você não para pensar nisso. E aí, quando você consegue parar para analisar determinadas coisas, você fala, caramba, e eu nem falei do final de semana, tá? Eu falei só de segunda a sexta. Porque se eu fosse falar do iFood de sexta, sábado e domingo, é outra parada. Ah, Jaque, mas você tá falando isso e eu te sigo. E eu vejo que vira e mexe. Você vai num restaurante bacana. Sim. Geralmente de 15 em 15 dias, pode observar. E aí eu me dou um presente na semana. Então já no meu orçamento lá do mês eu falo, durante 2 vezes ao mês eu vou me dar um japonês, uma churrascaria. Por quê? Porque eu sei que é importante para o meu cérebro ser alimentado disso. Só que eu não vou fazer isso se eu não puder fazer. Uma viagem que eu faça hoje, muitas pessoas falam sobre isso, inclusive eu tenho uma amiga que tá aqui na live que ela é a melhor pessoa que monta roteiro do mundo. A viagem que eu vou fazer esse ano, eu fechei na pandemia, eu vou repetir. A viagem que eu vou fazer esse ano, setembro, eu vou fazer uma viagem que é um sonho da minha vida. Assim, que eu tô até agora assim, ai, eu não acredito, meu Deus, né? Existem muitas pessoas que hoje, né, os meus alunos falam, caraca, professora, tu sonha com isso, sonha com aquilo. Quando eu era mais nova, eu sonhava pra ir pra esse lugar. Simone. A Simone é a melhor do mundo montando roteiro. Nós montamos o roteiro dessa viagem com quanto a gente vai gastar, hotel, traz lá, tudo. Na pandemia, 2021. E talvez só por isso eu vou conseguir fazer essa viagem esse ano. Porque em época de abertura de empresa, fazendo várias coisas, eu não vou conseguir demandar esse dinheiro. Mas essa viagem tá paga. Porque ela foi paga em 2021. Ah, mas quem é que vai pagar uma viagem em 2021 para realizar a viagem em 2023? Alguém que queira viajar. E que sabe que vai viver até 2023. Amém? Né? Projeto de vida. Se talvez você tivesse pago essa viagem lá atrás, pouquinho, aqui, ó, você conseguiria. Jaque, vou fazer um planejamento de atividade física. Eu vejo que muitas pessoas aqui falam sobre essa dificuldade de conseguir ter uma constância em atividade física. Problemas com planejamento de atividade física. Choveu, não dá pra eu ir. Cheguei atrasado ao trabalho, não dá pra eu ir. Não emagreci em uma semana, não dá pra eu ir. Jaque, se chover, se chegar atrasado do trabalho, se não fizer em uma semana, é hábito. Uma coisa é a tua meta de querer emagrecer. Outra coisa é algo virar hábito. E para virar hábito, o teu cérebro precisa entender que existe uma constância e uma repetição. Mas e se eu não conseguir ir? Faz em casa. Faz na varanda. Faz no meio da sala. Jaque, mas eu sou mãe. Coloca teu filho na carcunda. Brinca com ele. Faz um agachamento diferente. Só se exercita. E eu não tô falando aqui mais uma vez. Não sou musa fitness, eu acho que vocês já perceberam. Eu não tô falando aqui de barriga trincada. Se o teu objetivo for fazer uma atividade física para sair do sedentarismo, você tem que começar com aquilo que é possível para você. Já que eu quero voltar a estudar. Mas eu não sei por onde começar. Eu não tenho tempo para voltar a estudar. Tá. Você sabe qual foi a época da minha vida
que eu mais arrumei tempo para estudar? Na pandemia. Porque por muito tempo eu me deslocava por conta do trânsito, né, daqui pra Baixada. Foram 15 anos fazendo esse trajeto. Quando veio a pandemia, eu ganhei 3 horas do meu dia, porque eu não precisava me deslocar. Eu dava aula online. Se eu ganhei 3 horas, muitos fariam o quê? Dormiriam. Muitos fariam o quê? Jogariam nas redes sociais, brincando, jogando, não sei. Eu falei assim, cara, eu preciso estudar. Eu preciso criar aulas diferentes. Eu preciso me aperfeiçoar no que eu tô falando. Você imagina você dar aula para 13 escolas online no Rio de Janeiro. Quantas famílias me assistiam? No Zoom, era papo de 300 alunos em uma sala de aula. E aí? Como é que você entrega qualquer coisa? Você precisa cada vez mais. E aí eu comecei. E aí entra em curso. Aí você descobre plataforma. Você descobre mentorias muito bacanas. E aí, filho, vai, faz mentoria de educação financeira, faz mentoria com psicóloga, faz mentoria sobre projeto. É isso. 13, Welita, 13. Eram 13. Bom, eu preciso que vocês entendam o processo, criem objetivo, analisem os cenários, pensam no que vocês querem. E vamos lá. Quando chegar a oportunidade que você está esperando, você está preparado? Eu vejo muita gente falando sobre sorte. Ah, mas tem gente que tem sorte. Tem gente que tem sorte. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Digamos que você tem um sonho de ser CEO de uma multinacional. Se alguém chegar pra você e falar assim, a vaga é sua, você aceita ou não? A grande questão é a seguinte, galera, não dá pra gente ficar esperando determinadas coisas acontecerem pra gente se movimentar. A gente precisa se movimentar para as coisas acontecerem. Não tô, longe de mim querer fazer aqui uma autoajuda, longe de mim querer mostrar para vocês que é só você sair. Não, não é isso. Eu vim de uma família com pouquíssimos recursos. Eu coloquei um post aí falando sobre mim que eu comecei, meu primeiro trabalho era criança, vendendo salgado. Por quê? Primeiro porque eu amava o salgado da Dona Alda. E meus pais não tinham dinheiro para comprar salgado. É uma coisa boba, né? Um risole, uma coxinha. Não tinha. E porque eu ficava tão feliz quando a gente conseguia vender todos os salgados, eu ficava com 5 reais. 5 reais era de uma simbologia, de um significado para mim absurdo. Aquilo era muito importante. Eu não esperei as coisas acontecerem. Eu queria dinheiro, dava o meu jeito. Ah, mas Jaque, você é professora. Sim, eu sou professora. E se eu me formasse em geografia em 2011 e não fizesse mais nada, eu estaria aqui conversando com vocês? Gente, a gente precisa fazer essa roda girar. Hoje, dentro do seu trabalho, dentro do que você faz, existe alguma especialização? Quanto custa? Quais são os cursos que você pode fazer para aprimorar a sua bagagem? Coloca no seu planejamento. Analisar o cenário, olhar futuramente quais serão as oportunidades, te prepara para que aquilo dali, quando aconteça, você fala assim, opa, eu estou pronto. Vocês conseguem entender que as coisas não vão cair? Ninguém vai bater na sua porta e falar assim, olha, eu tenho uma vaga de emprego para você. E se você tivesse a possibilidade hoje de chegar num centro de convenções com muitos investidores anjos e você tivesse 5 minutos para apresentar um pitch. Sabe o que é um pitch? É uma breve apresentação, uma apresentação de 3 a 5 minutos do seu produto. Você conseguiria se apresentar? Existem pessoas que falam, poxa, Jaque, eu ganho mal. E eu falo, o que você faz? Conta pra mim. Você tem 5 minutos para se apresentar e dizer, justificar o porquê que você ganha bem. O porquê que você deveria ganhar bem. E a pessoa... Ai, Jaque, mas assim, eu falo, então. Se você não sabe o porquê que você deveria ganhar melhor,
Você acredita mesmo que o dono da empresa vai olhar pra você e falar assim, merece um aumento, você tá merecendo um aumento agora, vou te dar mais dinheiro, pega mais dinheiro. Vocês precisam criar possibilidades. Vocês precisam criar condições. Eu queria agora, que já foi a parte teórica, pedir para que vocês fizessem um exercício, já estou 40 minutos falando aqui, prático. Você vai pegar a área da sua vida. Se possível, você vai dividir. Então coloca aí, basicamente, pensa num fichário. Pensou num fichário? Uma divisória. Para cada divisória, uma área da sua vida. Então você vai pegar esse fichário e vai colocar lá. Primeira divisória, minha vida pessoal. Segunda divisória, minha vida profissional. Terceira divisória, eu enquanto mulher. Autocuidado. Quarta divisória, mãe. Quinta divisória. Para cada área da sua vida, você vai traçar metas e objetivos. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Para além disso, traçando tudo isso, eu quero que vocês façam um checklist para cada área. O que você quer realizar? Então eu preciso matar isso aqui, isso aqui. Saúde. Viagem. Mas aí que tá, já que você falou de viagem para Tailândia. Você falou de um lugar que eu nem sei onde é ainda. Já que eu não tô com dinheiro para ir para Petrópolis. Petrópolis tá difícil, entendeu? O negócio de Paraty, ali Penedo. Aí eu vou perguntar para você, quanto custa hoje uma diária em Petrópolis? Você sabe? Quanto custa ir para São Pedro da Serra? Passar um final de semana, você sabe? Se você não sabe, você não vai. Às vezes, é mais barato do que o teu iFood. Tá fazendo sentido, gente? Às vezes é mais barato do que você gastou em chopp e petisco no sábado. Vocês perceberam? Vocês precisam criar esse passo a passo. Vocês precisam definir, avaliar resultados, analisar alternativas. Você precisa pegar e pensar como eu faço para chegar até ali. Caso contrário, você vai continuar aí, reclamando. Vai continuar aí, sem sair de onde você está. Tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo? Eu tenho um assunto. Eu falei pra vocês que eu faria uma surpresa no final da live, não falei? Tem alguém aí? Fala um oi. Fala um eu. Eu acho que tá com um delayzinho. Às vezes somos os nossos próprios obstáculos. Mari, Vivi. Cheguei a falar pra vocês que eu faria uma surpresa no final da live. Bom, eu acho muito que existem mulheres aqui que estarão na convenção, certo? Tem mulheres aqui que estarão na convenção. O que eu acho? O que eu acredito? Existem pessoas que estão comigo esse tempo todo e que são muito mais do que seguidoras, né? Algumas pessoas vêm quase que me carregando, né? E vem me pegando no colo no meu dia a dia. E eu comecei a pensar o seguinte, caramba, eu queria muito estar mais próximo. Existem algumas coisas que é legal a gente testificar antes de lançar. Então, antes de chegar para todo mundo e, por exemplo, lançar uma estratégia, eu queria chegar para um grupo seleto de mulheres e falar assim, o que vocês acham? Como é que eu faço? Qual passo eu dou? Se eu fizesse isso aqui, seria melhor do que isso? Se eu der esse presente aqui, se eu der esse mimo aqui, o que vocês acham? Qual seria... Eu queria ter algumas pessoas mais próximas. E eu acho que, além disso, existem pessoas que, de fato, precisam estar do meu lado, merecem estar nessa briga, nesse momento comigo. E eu tive uma ideia. E a minha ideia
era criar um grupo das embaixadoras Jaquelosa. Olha, escuta. Para que esse grupo? Exatamente para ter nesse grupo de mulheres pessoas da minha confiança que estariam nos meus eventos, levaria para onde eu tiver que levar, pro que eu pensar futuramente. Essas pessoas seriam a minha base de apoio. Seriam as pessoas ali que eu poderia contar. Serão 5 mulheres. Até porque para tudo que eu vou fazer daqui para frente, não tem como eu vou conseguir carregar uma galera comigo. Então, tudo para todas as mulheres, né? Mas essas 5 pessoas serão as mais próximas, serão as minhas embaixadoras. Bom, existem alguns critérios para eu conseguir escolher essas 5, tá? A primeira coisa é, antes de eu falar quais são os critérios, no dia da convenção, eu irei sortear uma das 5 para almoçar comigo, com tudo pago por mim, até porque merecido, né? Com certeza. Com tudo pago por mim e 1 hora de consultoria. Então eu vou falar individualmente do seu projeto. Eu vou pegar a sua vida e eu vou traçar um projeto de vida para você, não de forma geral. Então vai ser um almoço onde eu vou sentar com você e aquele dia eu sou sua, né? Aquele almoço é para a gente conseguir colocar tudo teu no papel e criar planos estratégicos. Eu vou te tratar como se fosse minha. Eu vou te tratar, você já é minha. Eu vou tratar o seu sonho como se fosse meu. Então, o que você quer, para onde você quer ir, como é que a gente pode fazer? O primeiro cenário, deu certo, deu errado, pivota. Se isso aqui não acontecer, a gente cria o plano B. Eu vou sentar para estruturar isso com você. Então, vai ser 1 hora de consultoria grátis, grátis, né? Para essa embaixadora. Almoçando comigo, é óbvio que você não precisa se preocupar com o almoço, porque eu que tô te convidando. Para ser embaixadora, existem alguns critérios. De hoje, quarta-feira, até terça-feira que vem, para eu selecionar essas 5 mulheres, serão as mulheres mais engajadas com a minha conta. Então, o que eu preciso falar? Primeiro, essas 5 mulheres serão selecionadas pela quantidade. É óbvio que não sou eu que vou lançar essa métrica. A minha assessoria vai ficar de olho para quem mais comentou, repostou, compartilhou, engajou, interagiu, divulgou. Essas 5 embaixadoras serão escolhidas por conta de toda uma movimentação que elas vão fazer, por exemplo, para trazer pessoas junto comigo, para ir para a convenção, para fazer as coisas. Junto comigo, junto com esse plano. Então, as 5 escolhidas serão as mais engajadas, curtindo, comentando, compartilhando, divulgando, trazendo pessoas para a convenção. Tá, até aí que foi? Dessas 5, as 5 sendo embaixadoras, serão as minhas embaixadoras. Inclusive, eu tenho um grupo só com as 5, tá? Então, aqui vão ser as pessoas da minha confiança. Então, até no dia do evento, elas vão estar com bottom diferenciado, né? Vai ter toda uma questão diferente. Provavelmente vão bater um papo comigo lá atrás, no momento reservado pra gente. Vamos bater uma foto maneira. Foto eu vou bater com todo mundo. Mas as embaixadoras vão ter uma foto delas, tá? Só que só uma das 5 serão sorteadas. Vai ser, né, sorteada no dia da convenção. Fui clara? Todo mundo entendeu? Eu vou colocar as regras depois, bonitinho, de forma bem didática, nos stories, né? Dar uma divulgada. Mas a minha ideia era poder fazer isso com todo mundo, tá? Existem muitas pessoas aqui que são muito importantes. Muito. Só que algumas pessoas em especiais, elas tomam o Jaquelosa como se fosse delas. Assim, eu sou a Jaqueline... peraí, o Elita se embolou. Eu sou a Jaqueline Loza, mas eu acho que o Jaquelosa pertence a um grupo. Porque o Jaquelosa é uma marca, né? A Jaqueline Loza olha pro Jaquelosa e fala assim: caraca, como é que eu cheguei até aqui?
E aí eu olho para determinadas pessoas e falo assim, tem uma galera comigo. Então assim, eu sozinha não conseguiria. Eu sozinha não consigo. E tem uma galera que puxa mutirão. Tem uma galera, nem é BBB, mas já tem uma galera que, caraca, gente, eu preciso que vocês estejam na live. A galera tá na live. Galera, eu tô fazendo a convenção, já que eu tô vendendo, tô puxando gente de Piracambi, já que já consegui vender pra galera do Força, já existem pessoas que estão ali o tempo inteiro. Eu falei assim, cara, como é que eu consigo trazer essas pessoas pra mais próximo de mim? E aí eu pensei nessa questão do embaixadora. Acho que algumas pessoas aqui me deram feedback e que aprovaram a ideia. Eu sou testemunha jaquilosa. Muito bom. Adorei. Capituto é muito engraçado. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês aí com alguns assuntos aqui que eu trouxe em relação a planejamento. Queria que vocês, de fato, organizassem a vida de vocês. É óbvio que tem muito mais material, tem muita coisa para ser dividida, muita coisa para ser dividida. Isso aqui é o início de uma conversa. Literalmente, o início de uma conversa. E eu espero ajudar mais e mais. Inclusive, lives como essa, eu quero que virem rotina. E aí a gente, um dia fala de planejamento, o outro dia a gente fala sobre autoestima, no outro dia a gente fala sobre mercado de trabalho, no outro dia a gente fala sobre empreendedorismo, no outro dia a gente fala sobre finanças. Tem muita coisa para falar com vocês, tem muito conteúdo para trazer para cá. Que bom que vocês gostaram da live, fico feliz mais uma vez. Para quem tá perguntando aqui, eu vou colocar todos os critérios e um post nos stories agora mesmo. Nanda, o grupo não era no WhatsApp, tá? O grupo é no Close Friends do próprio Instagram. Ok? Você não colocou lá o seu arroba? Você chegou a colocar? Viu os critérios? Essa live vai ficar salva, tá? Pra quem está perguntando, vai ficar salva sim. A convenção é dia 13 de maio. Boa, Crops Media me ajudando aqui. Perfeito. Ok? E eu quero poder ajudar muito mais vocês. Aproveitando para quem tá aqui, temas da convenção, algumas pessoas já falaram assim para mim, Jaque, vai ser tipo a tua sala de aula? Então, gente, na sala de aula eu lido com adolescente. Por que eu coloquei que vai ser um projeto para mulheres? Porque eu tô focando todo o projeto para mulheres. Toda a parte técnica do que eu acredito que uma mulher precisa ter para ter um desenvolvimento, uma alta performance na sua vida pessoal, profissional, começa no turno da manhã. Então, para quem chegar aí, né, na convenção, cheguei na convenção de 9 horas. Então, de 9 até o horário do almoço, a gente vai ter questão técnica. E a gente vai falar sobre temas específicos de mercado de trabalho. E aí é aula. Características, materiais, mão na massa, façam. Tá. Depois do almoço, sócio emocional. Todas as habilidades que a gente precisa ter para trabalhar a nossa inteligência emocional e fazer com que toda essa roda gire. Compartilhamentos de experiências. Eu acredito muito, tá, gente? Quem me conhece ao vivo sabe que eu tenho muita dificuldade de colocar a minha cara e fazer qualquer coisa. Então eu acredito muito que a gente vai conseguir entregar um trabalho bem redondinho. E eu sonho em mudar vidas esse dia. Sei que é um pouco clichê, né? A gente falar sobre isso, virou aquela coisa assim bem propaganda, mas falar de projeto de vida sem acreditar em mudança de vida pra mim não faz sentido. Então eu de fato acredito que a gente possa transformar a virada de chave de muitas pessoas. E eu preciso muito que vocês estejam lá comigo. Esse dia vai ser muito importante para todos nós. É o meu lançamento. É o dia que eu vou conhecer muita gente pessoalmente. Eu tô olhando aqui algumas mensagens que vocês estão mandando, né? E eu fico extremamente lisonjeada
por ter vocês aqui. Por ter vocês me dando força. Hoje eu coloquei, nem todas as minhas amigas são minhas fãs. Mas as minhas fãs são minhas amigas. Ainda que você nunca tenha me visto. Porque são vocês que me trouxeram até aqui. Porque são vocês que estão me dando um empurrãozinho. São vocês que mandam aquela mensagem do tipo, olha, comecei a te seguir e já tô aqui, viciada no conteúdo, continua. E aí tem dias mais difíceis, né? Mas eu tô aqui. Com vocês. E eu acredito muito em propósito. Vocês deveriam acreditar também. E se existe um propósito na minha vida, na sua vida, nós vamos criar esse momento de agora. A gente vira essa chave juntas. Não tem por que não acontecer. Esse encontro não aconteceu numa internet tão gigante, né? Quantidade de pessoas que poderiam aparecer para você. Então, se eu tô aqui, se o algoritmo entendeu que existia alguma conexão, eu vou fazer isso tão virtual. Esse movimento tão mecânico para algo mais humano. Algumas seguidoras, né, que moram fora do estado falaram, poxa, Jaque, faz online, por favor. Eu falei assim, gente, então, eu posso criar outros produtos online, mas esse precisa ser olho no olho. Eu preciso passar um dia com essas pessoas. E eu tô fazendo de tudo para que esse dia seja um dia épico na minha vida e na vida de quem estiver lá. Obrigada. Obrigada pela chance. Obrigada pela voz. Obrigada pela empatia. Obrigada por eu dar uma ideia e todo mundo falar assim, caraca, Jaque, vou levar cartaz e glitter. Vocês são demais. De verdade. Eu não conseguiria sem vocês. Esse movimento está sendo muito importante para mim. Pode ter certeza. Independente de com quem eu vá almoçar. No dia que eu souber quem foi a embaixadora Jaquilosa que venceu o sorteio. O presente não é só seu. O presente é meu. Queria eu ter a possibilidade de almoçar com todos vocês. Bom, pelo menos a gente vai conseguir passar esse dia juntos. Gente, um beijo grande. Espero ter contribuído um pouquinho aí no planejamento de vocês, na vida de vocês. Se eu puder pedir, quando vocês derem um primeiro passo nesse planejamento, coloca lá, me avisa. Bem professora, sabe? Dá o visto aqui. Olha o que eu fiz. Olha a minha atitude. Olha a minha ação. Começa por tarefas menores. Sabe? Não coloca muita coisa nesse teu checklist, não. Não olha pro meu checklist e fala, pô, já que faz 20 coisas, eu vou fazer 33. Não. Começa falando que você vai fazer 3. Começa falando que você vai fazer 5. E aí você cumpre. E aí são palmas. De você dormir aquele dia falando assim, eu fiz. Aí outro dia você coloca 6, 7, vai crescendo aos pouquinhos. Respeita teu momento, respeita seu processo. Se respeita. Ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. 1 hora de live. Beijo grande, boa noite, obrigada pela atenção de todos vocês. Vocês são maravilhosas. Se tiver qualquer dúvida em relação a qualquer coisa, vocês sabem que vocês vão falar no direct e eu vou te responder. E sou eu que respondo mesmo, tá? Uma por uma. Só eu sei o que eu faço pra conseguir responder esse direct. Mas enquanto for humanamente possível, eu vou continuar estando aqui e fazendo esse esforço pra conseguir esse contato com vocês. Um beijo grande, uma boa noite. E eu espero que amanhã vocês lembrem do que a gente conversou hoje. Beijo! Amo vocês.